Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, em meu nome e da Data, de poder estar aqui convosco e de partilharmos aqui algumas ideias e já agora também cumprimentar os meus colegas de painel, com quem já tive a oportunidade aqui também de trocar algumas impressões, mas que também teremos a oportunidade aqui de debater estes tópicos. Inicio precisamente com uma citação de Michael Porter e Thomas Lee, que diz que em saúde os dias de business as usual terminaram. Naquilo que são os sistemas de saúde, os custos crescentes e os déficits de qualidade continuam-se a verificar e, apesar de todo o esforço, o empenho e o talento de médicos e decisores, continuamos a verificar aqui, de facto, muitas dificuldades. E, portanto, é tempo de mudar a estratégia. De acordo. De facto, esta é uma afirmação que continuamos a ver em alguns encontros de saúde, mas, na realidade, esta frase já tem cerca, pelo menos, mais de 10 anos. Mas continua atual. E continua atual também porque continuamos a ter alguns problemas não resolvidos, mas também porque os desafios vão se alterando, as oportunidades tecnológicas, também a inovação tecnológica altera ainda a uma velocidade maior e é, portanto, necessário e urgente ir redefinindo estratégia. Então, e de que estratégias é que podemos estar a falar ou que podemos estar a considerar? Naquilo que há 10 anos nós colocaríamos e pensávamos sempre com o doente no centro, tal e como o Félix dizia, nós não podemos só considerar aquilo que é o doente, existe toda uma cultura e um ecossistema naquilo que são as organizações, nomeadamente os profissionais de saúde. E nós hoje sabemos bem aquilo que é atendermos àquilo que são as necessidades de captação e retenção daquilo que são os nossos profissionais, os profissionais de saúde. Para isso é importante encontrar as estratégias certas. Aquilo que se preconiza hoje em dia é uma medicina que seja population-based, que seja preditiva, que seja preventiva, personalizada, precisa, participada, e com isto quer dizer informada, que seja uma medicina partilhada, ou seja, no que diz respeito à informação entre clínicos e que seja acessível e sustentável. Também como já o Félix também já tinha referido, portanto, estamos bastante alinhados naquilo que é estas indicações. Para que consigamos atender estes objetivos, temos que trabalhar com aquilo que são os processos e a tecnologia. A tecnologia é a oportunidade de nós conseguirmos fazer aqui de forma diferente. É aquilo que nos vai permitir alcançar os nossos desafios. Por um lado, endereçar aquilo que são os desafios e, por outro lado, maximizar os resultados e conseguirmos implementar as nossas estratégias. E começava precisamente por aí, por aquilo que são os desafios e de que forma é que nós depois podemos identificar as tecnologias que melhor possam endereçá-los. Não me vou alongar muito para todos, sobretudo pelo que diz respeito à escassez de profissionais de saúde e qualidade e segurança dos cuidados de saúde, até porque existe um painel especificamente sobre este tema, mas não posso deixar de salientar as desigualdades no acesso a cuidados de saúde. Este é um tema que está bastante até em voga, porque é uma das questões centrais daquilo que é o plano de emergência e transformação que foi divulgado há 2 dias, e que chama a atenção para um conjunto de problemas nesta matéria. No relatório publicado pela União Europeia do Perfil de Saúde de 2022, é indicado que 2,9% da população portuguesa indicou ter necessidades de cuidados não satisfeitas por causa de dificuldades financeiras, tempos de espera ou distância na deslocação. Portanto, é ligeiramente acima daquilo que é a média europeia, que é de 2,2%. Estes dados acabam também por ser confirmados com aquilo que é as cirurgias e as consultas que são realizadas acima dos tempos médios garantidos de resposta. No que diz respeito ao envelhecimento e o aumento da prevalência das doenças crónicas, também verificamos que se em 2021, 22% da população com 65 anos ou mais, perspectiva-se que em 2050, essa percentagem seja de 34%. E se considerarmos que
que aos 85, que a esperança média de vida é de 85 anos, nós podemos dizer que prevê-se que aos 65 anos só tenhamos mais 8 anos de vida sem incapacidades. Portanto, eu com isto não quero alarmar, não vamos começar a tratar da reforma antecipada, porque isso significaria um agravamento da sustentabilidade da segurança social. Mas, efetivamente, temos que colocar aqui a atenção naquilo que são os cuidados num envelhecimento ativo. Com esta informação, percebemos que, efetivamente, temos a sustentabilidade financeira do nosso sistema de saúde ameaçado. Como é que nós podemos ter uma saúde sustentada, mas com os melhores resultados possíveis? É aqui que a eficiência nos nossos processos e a tecnologia podem, efetivamente, fazer a diferença. Já durante a manhã falou-se bastante de inteligência artificial e trago aqui exemplos de aquilo que são as tecnologias de tendência e que estão muito em voga na área da saúde, mas o que é importante é olharmos para estas tecnologias com aquilo que é o seu propósito, com aquilo que são os seus objetivos. E, portanto, mais até do que falar da característica da tecnologia, perceber onde é que ela pode ter aplicabilidade na saúde. De facto, a inteligência artificial, como vimos, é a capacidade de uma máquina fazer tarefas que requerem inteligência humana. E, portanto, no que diz respeito à sua capacidade de aprendizagem e de raciocínio. Com o GenAI, temos também capacidade, com base naquilo que são os modelos de machine learning, criar conteúdos originais e, com isso, poder, de facto, melhorar os resultados em saúde. Conseguimos, nomeadamente, no que diz respeito a melhorar o acesso, e melhorar o acesso é um ponto que ainda vou voltar, conseguimos melhorar o acesso, por exemplo, naquilo que diz respeito à otimização dos processos de agendamento. Conseguimos garantir uma maior capacitação do cidadão, por exemplo, através da disponibilização de assistentes conversacionais que lhes permite apoiá-los naquilo que é a sua literacia médica. Aumentando os resultados em saúde, naquilo que diz respeito a suportar os médicos, naquilo que são as decisões de diagnóstico e até sugerir opções de tratamento com base naquilo que é a informação disponível. Isto também é aplicável àquilo que é o conhecimento em saúde. Com a inteligência artificial temos uma maior capacidade de tratamento de dados, muito mais extensão, e por isso conseguimos ter mais possibilidades de conhecer, ter mais conhecimento em saúde. Naturalmente que tudo isto faz com que também podamos ter eficiência operacional. Se eu consigo ter inteligência artificial a fazer tarefas que estavam a ser feitas por humanos, consigo que eles se possam focar em outras coisas de outro valor acrescentado e, naturalmente, que isso me permite ter mais eficiência operacional e financeira. No que diz respeito à automação, a automação é a capacidade de nós termos, por exemplo, robôs que, para processos que são altamente standardizados, com tarefas muito repetitivas e que, com muito time consuming, consigam fazer essas tarefas por nós. E nas organizações hospitalares temos muitos casos destes. Temos dezenas de tarefas administrativas, só olhar ali para a Rita, muitas tarefas administrativas e na área financeira que podem, efetivamente, ser feitas por robôs. De entrada de dados, de emissão de faturação, portanto, até os próprios agendamentos podem ser, de acordo com uma determinada regra, ser feitos por robôs. No que diz respeito à telemedicina e monitorização remota, aqui podemos, de facto, ver que a capacidade de melhorar o acesso ganha muito com estas tecnologias. Estas tecnologias tiveram um desenvolvimento e uma adoção extraordinária no que diz respeito, foram muito impulsionadas na altura da pandemia, naturalmente, mas agora também continuam a fazer o seu caminho, nomeadamente quando começamos a ver algumas iniciativas de home care, portanto, hospitalização domiciliária. Isto permite haver aqui um crescendo de oportunidades nesta matéria e neste âmbito. Questões como dispositivos médicos e apps vão permitir também aos cidadãos poderem também ter maior consciência daquilo que é o seu estado de saúde e terem mais conhecimento sobre aquilo que é o seu estado de saúde e poderem atuar até preventivamente sobre o mesmo, não é? Portanto, eu consigo influenciar e melhorar os meus hábitos de sono ou da minha prática de atividade física porque, efetivamente, consigo monitorizar esses dados e consigo atuar sobre eles. O mesmo, se estou a falar para mim, também estou a falar isto para um médico. E isso permite, de facto, capacitar o cidadão e também melhorar os resultados em saúde. No que diz respeito ao blockchain, o blockchain acaba por ter aqui, se calhar, uma aplicação um bocadinho mais cirúrgica
E está muito relacionado com aquilo que é a nossa capacidade de rastreabilidade e de segurança, nomeadamente naquilo que é o circuito do medicamento, garantindo que eu sei exatamente a sua origem até aquilo que é a administração. De facto, não menos importante, antes pelo contrário, temos a questão da informação. Aliás, a própria inteligência artificial necessita de ter esta base de informação para poder trabalhar. Hoje em dia não podemos ter só dados, e de facto temos muitos em saúde, precisamos de ter capacidade de os trabalhar e de que esses dados sejam transformados em informação relevante, informação que nos permita efetivamente trabalhar da forma mais correta aquilo que são os diagnósticos, as potencialidades de tratamento e aumentar o conhecimento em saúde. Estamos a falar sempre de uso primário de dados ou também uso secundário. Depois, falar-vos também daquilo que são algumas tendências mais relacionadas com a componente clínica. Tecnologia que está a crescer mais orientada para aquilo que são, lá está, os resultados em saúde, como é o caso da realidade virtual, realidade aumentada, genómica, medicina personalizada ou até nanomedicina. Portanto, estas áreas inovadoras estão a dar cartas naquilo que e estão a revolucionar a forma como os nossos clínicos treinam, efetuam diagnóstico e aplicam tratamentos. Isto tem uma importância absolutamente essencial naquilo que é o avanço e a obtenção de melhores resultados em saúde. Dizer que para que consigamos ter tudo isto, aqui a importância não temos que escolher sobre uma tecnologia, nós podemos ter várias, a questão é escolher aquela que melhor responde àquilo que são os nossos desafios. No que diz respeito a melhorar o acesso, eu dizia que voltava aqui, precisamente para vos dar aqui um exemplo, um caso de uso de como podemos ter várias tecnologias, umas mais atuais, outras com maior maturidade, mas que nos permitem, de facto, melhorar. O que é importante é identificar qual é que é a estratégia e que processos sobre os quais é que podemos atuar. No que diz respeito ao objetivo de melhorar o acesso, nós podemos perguntar à organização o que é melhorar o acesso numa organização de saúde. Pode ser, por exemplo, melhorar aquilo que são os meus contactos com o cidadão e também reduzir os meus tempos de espera, garantindo que consigo prestar os meus cuidados em tempo útil. Para isso, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer melhorias nos meus canais de contacto, tenho que fazer, ou pelo menos promover, aquilo que são a prestação de cuidados remotos e também fazer a otimização na gestão daquilo que é os meus agendamentos. Como é que eu posso fazê-lo? E trago aqui, de facto, aqui os exemplos. Nas melhorias dos canais de contacto, uma das coisas que é absolutamente essencial é garantir a integração de informação do cidadão. Se eu tiver essa informação centralizada, eu consigo otimizar aquilo que são os contactos com o mesmo. Posso, por exemplo, utilizar aplicações como um CRM para poder gerir melhor esses contactos. Hoje em dia é muito difícil, inclusive nas próprias organizações, ter muitas vezes informação centralizada daquilo que é os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. E não estou a falar sequer de dados clínicos, neste momento até estou só a falar de dados administrativos e da forma como nós nos relacionamos com o doente. Outra área em que nós podemos apostar é precisamente na criação de mecanismos de autosserviço, não é? Como já existe, os quiosques e as apps. Portanto, a ideia é potenciar a utilização desses mecanismos, nomeadamente com a inteligência artificial. E até, por exemplo, com mecanismos de tradução em tempo real. Hoje em dia sabemos que temos uma comunidade imigrante muito grande e que pesa naquilo que é os serviços administrativos e clínicos nos hospitais e que pode ser, por exemplo, uma forma de um caso de uso de aplicação. Outro exemplo é a possibilidade de termos assistentes, portanto, criar canais alternativos para além do telefone ou do contacto presencial e termos chatbots que permitem, por exemplo, fazer o atendimento automático desses doentes. E assim melhoramos aquilo que são os canais de contacto. No que respeita à prestação de cuidados remotos, temos a teleconsulta e a telemonitorização, como já falámos, mas também podemos ter aqui a disponibilização de assistentes virtuais 24/7. Por exemplo, para acompanhar aquilo que é um pré-internamento ou um pós-alta,
garantindo que efetivamente toda a informação e o acompanhamento é feito da melhor forma, inclusive naquilo que é a adesão à terapêutica de um doente. E, portanto, temos aqui várias formas de conseguir garantir que efetivamente todos os processos, sejam administrativos e clínicos, estão garantidos nestes processos muito circunscritos daquilo que diz respeito, por exemplo, nomeadamente aos internamentos. No que respeita à otimização na gestão dos agendamentos, aquilo que propunhamos aqui era, por exemplo, que a tecnologia permite, é contactos automatizados para confirmação das consultas. Por exemplo, ainda há cerca de 2 a 3 semanas, veio na comunicação social, foi amplamente divulgado, que nos últimos 5 anos não foram realizadas aproximadamente 1 milhão de consultas por falta de comparência dos doentes nessas mesmas consultas. Isto tem um impacto muito grande naquilo que é a eficiência nas organizações, não é? Porque isto implica que essas faltas geraram médicos que, entretanto, tiveram que estar à espera, gabinetes que estavam ocupados, o serviço de bloco que também não... Há uma ineficiência muito grande que pode ser comatada e que pode ajudar a reduzir precisamente a lista de espera. Como é que nós podemos ajudar com isto? Fazendo contactos automatizados com assistentes virtuais que, no fundo, estão a confirmar que, efetivamente, o doente vem naquele dia à hora marcada e, dessa forma, podermos evitar fazer isto. O que é resultado dessa confirmação ou não? Podemos também, com o robô, proceder à desmarcação e à remarcação da consulta de uma forma automática e ainda, com base nos algoritmos, poder fazer uma gestão eficiente daquilo que são os gabinetes e os blocos operatórios que, entretanto, ficaram disponíveis. Portanto, isto para vos dar um exemplo daquilo que é uma problemática muito real e com grande impacto naquilo que é a sustentabilidade das nossas organizações e que temos a tecnologia disponível para ajudar a resolver. Naturalmente que depois também temos aqui a questão do Data Analytics, que é aquilo que nos vai permitir medir, analisar e perceber quais são as necessidades de ajuste em todo este processo. Dizer que, e para finalizar, é que efetivamente o potencial de atuar na eficiência dos processos e com a tecnologia é de facto muito grande. De acordo com a divulgação de um trabalho do Hospital Universitário em Bruxelas, que tinha os dados de base eram dados americanos, mas que eles acreditavam que tinha tradução na Europa, saúde é o setor que tem maior taxa de ineficiência. Mas também a boa notícia, e eu gosto de ver as coisas pelo lado positivo, é que também tem o maior potencial de melhoria. Há, de facto, aqui muito espaço para melhorar. Aquilo que nós precisamos de encontrar é a estratégia certa, é o projeto certo, no sentido em que temos que processos é que vamos endereçar, que tecnologias é que vamos utilizar, de forma a conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Portanto, o potencial de melhoria é grande, o que importa é definir o caminho para onde queremos ir, de maneira que daqui a uns anos não tenhamos outra vez a estar a replicar a mesma frase do Michael Porter e Thomas Lee. Da minha parte é tudo. Muito obrigada pela atenção.